Pronto, seja bem-vindo, professor Ivaldo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu gosto de apresentar o Orivaldo da seguinte forma: ele tem, há mais de 20 anos, ele olha para você e vê redes neurais artificiais, tá? Então, assim, né, ele trabalha de fato desde a iniciação científica, estudamos juntos na Universidade Federal da Bahia, Ciência da Computação, e ele desde aquela época já usava. É, é a minha visão, tá? Então, professor Orivaldo discordar, não tem problema nenhum, faz parte. Naquela época, redes neurais artificiais era o patinho feio da IA, né? Não resolvia muitos problemas. Existia abordagem de redes neurais artificiais há muito tempo, mas naquela época o avanço científico não era a abordagem que resolvia grande parte dos problemas como é hoje. Então ele veio para o mestrado e doutorado na UFPE, os dois, e continuou trabalhando nessa área. Então ele atua até hoje na área. Então ele tem experiência de mais de 20 anos em inteligência artificial. E eu digo para as pessoas que ele é uma das pessoas que eu tiro minhas dúvidas de IA. É ele. Por isso que eu gosto de me apresentar de uma forma bastante humilde, como eu sou o cara que aplica a IA. Eu entendo, modéstia à parte, os algoritmos, mas eu não entendo tão bem quanto a galera que é, assim, que estuda especificamente essa área e contribui para os algoritmos de IA para construir novos, tá? Assim, a galera mais, né? Eu acho que a galera mais pesada mesmo além da galera de IA, talvez sejam os estatísticos, né, professor Ivaldo, que vão descendo assim cada vez para entender, né, mais as entranhas desses modelos complexos. Então, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor da Escola de Ciências e Tecnologia, onde ele também atua na direção, né, pelo que o diretor operacional da Impact é a pessoa mais importante que toca, né, a Impact, que é uma incubadora de projetos de inovação, projetos científicos e projetos empreendedores. É a incubadora de projetos. Ele hoje atua nessas duas frentes e também é sócio fundador da Orivatec, que é uma empresa de tecnologia. Tá aí a apresentação dele, tá? Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Ivaldo, agradecendo mais uma vez, tá, pelo seu tempo disponibilizado e agradecendo o pessoal aí, parceiro sempre da UFRN. Um abraço para a turma de pós-graduação do mestrado em Ciência e Tecnologia. É com você, professor. Maravilha, muito obrigado, professor André Lage. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui participando indiretamente, né, à distância não falo, mas sempre próximo aqui de alguma maneira. Então é muito bom continuar aí nossas, vamos chamar, parcerias aí, né? Obrigado aí pela apresentação, né, e muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Então, dar um bom dia a todos, né, agradecer a presença de todos aqui nesse evento. Eu, eu vou tentar trazer uma temática hoje que, embora eu seja da área de computação, né, eu tenho também tentado entender um pouco desse mundo da inovação, né? E aí, ano passado eu participei de um projeto chamado Conexão Empreendedora, com parceria com o Sebrae e o Instituto Metrópole Digital, e a ideia é que a gente conseguisse poder trazer mais ações, fomentar essa cultura, né? A ideia é que a gente conseguisse fomentar a cultura de inovação e empreendedorismo dentro da universidade. E aí eu tentei pegar todo aquele conhecimento que eu fui adquirindo durante esse projeto Conexão Empreendedora e também durante a minha atuação no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Aí, nesse contexto, surgiu a ideia de criar uma palestra que fosse uma visão panorâmica, né? Uma visão geral desse processo de inovação, saindo do zero, né, de uma ideia, né, como é que eu consigo sair de uma ideia e chegar em um produto minimamente viável, né? Então, como é que a gente pode percorrer esse caminho, né? Como é que a gente percorre esse caminho de sair da ideia até um MVP, né? A um produto que a gente consiga já validar no mercado. Então, eu construí essa apresentação com essa intenção, né, de ser realmente um compilado, um resumo aí das principais etapas dessa trajetória, né? Essa trajetória não é única, mas eu acho que eu consigo aqui a gente pontuar ou enfatizar, acho que as principais etapas desse processo, né? Aí eu dei o nome de engenharia de inovação, porque sendo no contexto que eu estou, é no contexto de engenharia, mas acho que essa engenharia também a gente pode pensar na parte de engenhar, de construir, né, de projetar e desenvolver, né? Então, também como a gente desenvolve a inovação, né? Então, transforma ideias em realidades. Então, acho que é um tema aqui que a gente consegue resumir bem a apresentação.
É, e aí, outro contexto também, né, aí já fazendo gancho, né, com a apresentação que o professor André Lage fez, hoje a IA traz muitas ferramentas, né, então, nesse sentido, a gente consegue, mesmo não sabendo nada de, é, vamos chamar assim, conhecendo muito pouco desse mundo digital, de como constrói, né, tecnologias nesse mundo digital, a inteligência artificial ajuda muito a gente a fazer pelo menos esses primeiros protótipos, né, e a começar a validar algumas ideias, no mundo real, nesse mundo digital. Então, acho que nesse sentido a gente pode ter muitas possibilidades, mesmo para quem não é da computação, ou quem não conhece muito sobre como desenvolver uma aplicação na internet, né? Então, avançando aqui um pouco, né? O professor André Lage, né, fez aí uma excelente apresentação, aí só reforçando, né? E a minha formação é computação, então trabalhei mestrado, graduação, mestrado, doutorado na computação. Hoje continuo trabalhando na área de inteligência artificial, né? Então, desde do primeiro, da verdade, acho que do primeiro ano, né, do segundo semestre, eu já procurei iniciação científica nessa área de inteligência artificial, e de lá até hoje, continuei estudando sobre esse tema, né? Embora eu tenha estudado cerca de 20 anos, essa área realmente muda o tempo todo e aparece muita novidade. Então, eu considero que eu tenho uma boa experiência, mas a quantidade de conhecimento que é gerada é muito grande. Então, é difícil a gente acompanhar. Mas acho que essa experiência ajuda a entender bem esse panorama geral do que acontece na área, né? Mas sempre tenho que estudar, né? Então, eu gosto muito de estudar, e estudar temas na área de inteligência artificial é sempre um prazer, uma satisfação, né? Lá na UFRN, né? Eu sou da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. Lá nesse departamento tem uma incubadora, né? E eu sou o diretor dessa incubadora. O nome da incubadora é Impacta. Sou o diretor operacional. E aí nosso principal objetivo lá na incubadora é fomentar realmente essa cultura de inovação, né? De pegar esses alunos que estão chegando lá. É um departamento que lida com os alunos das engenharias, né? De modo geral. Então, nosso objetivo na incubadora é poder realmente fomentar, dar apoio aos alunos, né? Aqueles alunos que querem participar de eventos de inovação, a gente dá apoio, corre atrás, né? A gente cria também muitas ações, palestras, oficinas nessa área de inovação. Então, é um ambiente bem legal para fomentar realmente a cultura de inovação. E, a partir daí, conectar com parceiros, né? Conectar com outros conectar esses projetos dos alunos que estão evoluindo, conectar com os parques tecnológicos lá da UFRN, conectar com o Sebrae, então fazer vamos chamar essa ponte, né, com o nosso ecossistema de inovação. E aí, aí, uma das ideias também que eu tenho é que a gente conectar com outros ecossistemas de inovação no Brasil, né? Acho que tem muitas oportunidades, muitos ecossistemas, né, muitos espaços, né, que promovem a inovação, que eu acho que vale a pena a gente conhecer, procurar. Tem muitas oportunidades nessa área de inovação acontecendo hoje, né? Atualmente, eu também sou vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação, né, e atuo nesse programa desde 2018, né? Com essa temática realmente, né, de como pegar uma solução, levar para a sociedade, né? Seja na forma de startup ou seja na forma de algum produto ou processo, né? Então, assim, eu passei muito tempo estudando, né, imerso ali na ciência, né? Mas acho que chegou uma hora lá por volta de 2018, até com o incentivo do professor André Lage, né? Da gente poder pegar esse conhecimento e levar para a sociedade de alguma maneira, né? O mais viável realmente era empacotar em algum produto e tentar realmente vender, né? Tentar entregar para a sociedade de alguma maneira, né? Em paralelo, também já fiz vários projetos de extensão também, né? De fomento de tecnologia, né? A gente tem um projeto, um robô para aluno, que é para poder levar a tecnologia, a robótica para as escolas públicas. Então, eu acho que essa veia aí de empreender no sentido de resolver problemas e fazer essa divulgação científica, né, de disseminar esse conhecimento, é uma característica que eu gosto bastante, né? E aí, assim, nessa pegada de empreender, eu percebi que é importante, né? Acho que lá atrás eu via esse mundo de empresas com um pé atrás, assim, meio desconfiado, né? Mas hoje, né, depois dessas minhas
trajetórias aí dentro da academia e até fora da academia, eu percebo que criar empresas é uma forma também de contribuir com a sociedade, né? É uma forma de a gente pegar conhecimento que está ali, às vezes aprisionado na universidade, né? E às vezes fica engavetado em teses, dissertações, artigos, a gente poder tentar pensar em um caminho em que esse conhecimento ele flua para a sociedade e consiga beneficiar as pessoas também, né? E gerar gerar um potencial econômico, né, para o Brasil, né, aumentar esse potencial econômico. Então, eu acho que é fundamental a gente refletir sobre esses processos, né, de como inovar, né, de como pegar esse conhecimento científico e levar para a sociedade. E aí a Orivatec começou como um experimento mesmo, né, pô, eu estou falando de inovação, estou falando de empreendedorismo, né, oriento alunos de mestrado para fazer produtos, né, para fazer empresas, e eu não sei o que é criar uma empresa, então acho que a Orivatec surgiu nesse contexto aí, né? E aí eu estou tentando, ao mesmo tempo, ser um laboratório, né? A Orivatec é um laboratório, mas é um espaço também de botar em prática todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos. Tanto na parte científica, realmente, né? Quanto nessa parte de inovação. E aí, quem quiser, né, conhecer um pouco melhor, né? Tem aqui o Instagram, minha rede social, que eu geralmente que eu uso com mais frequência. Então, vamos lá, um roteirozinho, como a gente já falou, vamos tentar fazer uma breve definição do que é inovação, trazer aqui algumas ferramentas que a gente utiliza nesse processo aí, né, de inovação, de desenvolver ideias, de criar soluções, né, que é o Design Thinking. Como materializar essas soluções, né, pensando em protótipo, MVP, né, como construir. Outro ponto importante, né, a gente tem um produto legal, né, mas como é que a gente pode sistematizar, né, esse conhecimento em torno do mercado para poder entender, né, como é que a gente organiza, como é que a gente modela um negócio a partir de um Lean Canvas, né, que é outra ferramenta muito comum nessa área. Então, beleza, né? Como a gente tem uma ideia, transforma em um produto, né? Tem um negócio, e como é que a gente se insere nesse mercado, né? Então, um desafio grande, acho que o maior desafio que o empreendedor vai ter é de entrar no mercado, né? Entrar e se consolidar nesse mercado, né? E para isso, a gente tem, no Brasil, avançado muito nesses ecossistemas de inovação, né? Que eu vou tentar discutir um pouquinho mais à frente, né? E aí, nesses ecossistemas de inovação, a gente tem as incubadoras, que tem um papel-chave para dar esse primeiro empurrãozinho, né, em direção ao mercado, né? Mas a gente tem outros atores também bem importantes, tentar discutir um pouco sobre isso também. E outra dor que o empreendedor tem é fomento, né, dinheiro, né? Como é que a gente vai conseguir, sei lá, se concentrar 6 meses ali desenvolvendo o projeto, se a gente precisa pagar nossas contas, né? Então, é importante que exista programas de fomento em que você tem editais e o edital tem uma premiação em dinheiro para o empreendedor se dedicar àquela ideia e realmente materializar, transformar aquilo ali, se dedicar para poder construir realmente uma ideia, transformar a ideia em produto, né? Então, o papel dos editais de fomento é extremamente importante também, né? E depois, a gente tem aqui uma conclusão, uma discussão, né? E pensar aí como avançar, né, a partir de agora, né? Tá algumas dicas aí de como vocês podem avançar, principalmente para quem quer entender um pouco mais desse ambiente, desse universo, quais são os caminhos que vocês podem, quais são os apoios, né, quais são as fontes de apoio que vocês podem buscar. Então, no geral, essa aqui é a meu roteiro, né? Uma reflexão que eu faço, né, em relação a esse mundo de IA, né, a gente tem visto uma transformação digital imensa, né, nos últimos anos, acho que na última década, na verdade, né, a transformação digital, tudo sendo digitalizado, todo mundo começando a usar o computador, todas as profissões usando o computador, aí de repente vem outra grande onda, né, de tecnologia, que é a inteligência artificial, esse chat CPT, automação, então novamente vem ali uma onda tecnológica que parece que vai tomar conta de tudo, né, mas assim, na verdade, o que eu vejo não é simplesmente o computador e a IA vão tomar conta, né, dos empregos. Acho que existe dos empregos, né? Acho que existe esse medo, né? E de certa forma, algumas tarefas de fato serão automatizadas, né? Então, principalmente as tarefas mais repetitivas e mais simples, elas facilmente serão automatizadas, né?
mas eu acredito que isso abre espaço para a gente poder avançar em outras frentes de conhecimento, né? Então, acho que quando essas ferramentas surgem, né, o computador, a inteligência artificial, elas surgem, são inseridas na sociedade, elas começam a resolver problemas que são mais simples e mais repetitivos, né? Então, acho que abre espaço para a gente começar a refletir, a gente como ser humano, a gente como trabalhador, pensar em resolver problemas que eram mais complexos, né? Então, acho que, na verdade, o que a gente tem hoje é uma oportunidade de resolver problemas complexos que antes, sem essas ferramentas, a gente não conseguia resolver sozinho, né? Então, acho que a grande reflexão aí no mundo do trabalho é essa, né? É claro que a sociedade vai demorar um pouquinho para entender o que é que está acontecendo, né? Alguns empresários predatórios vão tentar fazer com que o trabalhador trabalhe ainda mais repetitiva, de forma mais intensa, né? Mas acho que a gente tem que fazer, a gente como sociedade, tem que começar a refletir e dizer, ó, essa é uma ferramenta que surge para evitar que a gente faça trabalho repetitivo, né? E para evitar que a gente fique também horas e horas, né? Então, uma discussão que é muito pertinente e conectada com essas mudanças tecnológicas é a jornada de trabalho, né? No meu ponto de vista, não faz sentido a gente ter uma jornada de 8 horas de trabalho hoje, porque a gente consegue fazer o dobro ou o triplo do trabalho que a gente fazia antes para as atividades mais repetitivas, com menos horas de trabalho. Então, eu acho que essa discussão também é muito importante, né? Então, a gente pensar como essas tecnologias chegam e como elas impactam, elas são bem fundamentadas. Então, acho que esse é um ponto interessante sobre a inovação, né? E sobre o mundo do trabalho em si, né? Então, acho que eu deixo aí essa reflexão para a gente até poder realmente defender, né, essas bandeiras do trabalhador de 6 horas, né? A, a jornada, né? Diminuir a nossa jornada de trabalho, né? Tirar aquela escala 6 por 1, né, e ficar 5 por 2, né, mas diminuir essa jornada de trabalho, e 8 horas, né, para a maioria das atividades que tem um computador ali auxiliando, ou que tem uma IA auxiliando, dá para a gente reduzir consideravelmente, e aí continuar sendo produtivo e até pensar né, em problemas um pouco mais complexos, né, abrir espaços para que a mente seja um pouco mais criativa, né, para que a gente seja mais criativo, e para que a gente consiga avançar em problemas que não eram resolvidos ainda, né. E aí vem também esse contexto, né? Então, nesse contexto de tecnologia, né, principalmente, né, o que é a inovação, né, no geral, né, como a gente pode pensar inovação? Eu percebo que essa palavra inovação, ela é muito usada, né? Tudo é inovação, aqui é inovador, tudo é inovação, 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 mas como é que a gente pode descrever, como é que a gente pode usar uma definição para ajudar até nas nossas discussões aqui, né? Então, eu trouxe aqui algumas definições, né? E alguns tipos de inovação para a gente poder sintonizar, né? Quando falar inovação, a gente poder pensar nessa definição. Então, a inovação é uma aplicação prática de uma ideia que gera valor, né? Aí é que eu destaco o gerar valor, né? Então, assim, eu tenho um conhecimento, né, sobre alguma área, algum assunto, de repente eu consigo pegar esse conhecimento, aplico esse conhecimento em algum momento, né, e dessa aplicação, né, sei lá, dessa ferramenta, ou dessa aplicação, ou dessa atuação, de acordo com esse conhecimento, né, ou de algum artefato que eu crie com esse conhecimento, eu gero um valor, né? E esse gerar valor é no sentido de que existe alguém que tem algum problema, que tem alguma dificuldade, e quando a gente aplica esse conhecimento e resolve essa dificuldade, né, de outra pessoa, aí a gente está realmente criando uma inovação, né? Então, se a gente cria um produto, né, e esse produto não resolve o problema de ninguém, parece que é uma inovação porque tem um produto novo, mas na prática não é inovação. A inovação ela precisa de fato alcançar, né, e alcançar as pessoas, né, resolver problemas reais das pessoas reais, né. E aí a gente pode ter inovações em tecnologia, em processo, em produto, né, até organização, né, uma inovação organizacional ou da sociedade, né? Então, ao aplicar esse conhecimento e melhorar
algum tipo de problema, né, ou resolver algum problema, né, da sociedade ou de uma pessoa, a gente está gerando valor, né? Então, assim, tem que ser útil, né? Tem que ser relevante, tem que resolver um problema real. E eu posso dizer também, né, que a inovação, né, é a ponte entre a criatividade e a utilidade prática, né? Então, para gerar inovação, é importante que tenha criatividade, né? E aí, nesse sentido, surge também um ponto bem relevante, que é, para ter criatividade, a gente precisa ter uma mente um pouco livre, né? Se a nossa mente ali está ocupada, né, o tempo todo com tarefas repetitivas, né, e sob pressão, raramente a gente vai ter criatividade nesse sentido e vai ter pouca inovação, pouco espaço para inovar, né? Então, mais uma vez, acho que as ferramentas surgem para deixar mais espaço, né, para a gente pensar, para ser criativo, né, e até resolver problemas de uma forma que a gente não resolvia antes, e melhora a vida de todos, né? Então é isso. Então tem que impactar as vidas das pessoas, né? Impactar positivamente a vida das pessoas, né? E de certa forma o mercado também. A inovação, ela pode ser incremental, né? Então eu posso fazer pequenas modificações ali num processo, em um produto, né, em que vai melhorando o desempenho. Por exemplo, o celular. Então a gente vê o tempo todo que o celular sempre lança uma coisinha nova, né? Pelo menos dos 10, 20, dos últimos 10 anos, né? Melhora uma câmera, né? Melhora o display, melhora a tela, melhora o processador, né? Melhora a conectividade, né? Melhora o Bluetooth. Então, eles vão sempre fazendo pequenas melhorias, né? E essas melhorias a gente pode chamar de inovação incremental, né? Pode existir também a inovação radical, né? E essa inovação, ela transforma completamente, né, como o mercado funciona, digamos assim, né, como a sociedade funciona, de certa forma também, né. É, Imagine a sociedade antes da internet, né, ou antes das redes sociais, né. Então, essas são inovações bem radicais que mudam completamente, né, até o comportamento, né. Por exemplo, quando a gente surge a internet, smartphone, redes sociais, né, esse conjunto de inovações mudam completamente a forma como a gente se comunica, né. Então, sei lá, antes do smartphone, a gente ligava, tinha que, para falar com uma pessoa que estava em outro estado, outro país, né, tinha que fazer uma ligação, né? Hoje, rapidamente, a gente manda mensagens, né, interage via redes sociais, então tem várias formas de se comunicar que não eram comuns, né, alguns anos atrás. A gente também tem uma inovação disruptiva, né, que é quando a gente tem uma mudança muito drástica, né, no mercado, né, ou no comportamento das empresas, né. Então, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo do Nubank, né, que é dos bancos digitais, é um grande exemplo de um banco digital, em que no passado, por exemplo, a gente abriu uma conta, tinha que ir lá na agência, né, para poder fazer qualquer movimentação até no banco, a gente tinha que sempre ir num caixa eletrônico, ou na agência, né, sempre físico, e com o Nubank, né, e esses bancos digitais, a interação com o banco mudou radicalmente, né. Hoje, com os bancos digitais, a gente consegue resolver, eu acredito que 99% das demandas, né, que envolvem essas questões bancárias via celular, né. Então, realmente, muda drasticamente a forma como a gente resolve certos problemas, né? Então, aí está um panorama geral dessas inovações. Aí aqui tem uma ferramenta que é muito interessante, né, para poder trabalhar com a inovação, com a criação de produtos, digamos assim, né? Imagine que você tem uma ideia ali, uma vontade, né? Sabe que tem um problema ali que um certo grupo da sociedade tem, e você tem uma ideia, tem mais ou menos um caminho de como resolver, né? Mas você não sabe como estruturar bem, como amadurecer essa ideia. Então, o Design Thinking pode ajudar muito, né? É uma ferramenta que ajuda muito nesse sentido, né? Você tem uma ideia inicial e quer maturar essa ideia, quer transformar essa ideia em algo real, factível, né? Então, a gente tem aqui uma, uma sequência, né, de etapas, né, para aplicar essa metodologia, né? E aí o primeiro passo dessa etapa, né, é a empatia, né? Então, se você quer resolver um problema, é porque alguém tem esse problema, né? Então, você precisa poder ouvir essa pessoa, né, esse conjunto de pessoas que sofrem desse problema, né?
e entender realmente o que a gente chama de dores, né? O que é que incomoda, né, as pessoas quando as pessoas estão diante desse problema, né? Então, realmente se colocar no lugar do outro, né, e tentar olhar, né, pela visão, né, pela perspectiva do outro, né? Ah, e aí, depois que você entende, né, se coloca no lugar do outro, você sabe mais ou menos o que é que o outro está sentindo de dores, você vai tentar fazer uma definição, né? Vai tentar estruturar esse problema, né, organizar, né, esse problema, escrever, anotar, né, e vai tentar procurar um ponto mais, vamos chamar, a dor mais forte, né, de toda a descrição, né, de toda a definição e discussão ali que você fez sobre aquele problema, qual é o ponto que é mais forte, né? Qual é a característica mais forte daquele problema, né? Então, olha ali, tem várias características, mas tenta olhar para aquela mais forte, né? Então, tem um ponto focal ali para você começar a resolver, porque geralmente os problemas são complexos, né? E a gente não consegue resolver tudo de uma vez, né? Então, a gente divide, né, em partes daquele problema e olha aquela parte que afeta mais o problema, aquela característica que é mais relevante, mais evidente naquele problema, né? E a partir daí, que a gente pega esse ponto focal, a gente começa a gerar ideias a partir desse ponto focal, né? Dessa característica que ela é mais evidente, né? É, tem uma regrinha chamada regra de Pareto, né? Que ela é bem interessante, que geralmente se aplica em boa parte dos problemas, né? Então, se você for olhar uma solução, né? Você pode, ou um problema, para você construir uma solução, vai ter ali algumas características, né, em que você descreva sobre qual é a solução, né, em que essas características podem resolver 80%, né, daquele problema, né. Então, talvez você elenque ali é, 10 características, né. Talvez ranqueando as duas mais importantes, as duas características mais importantes da sua solução, né, elas têm, têm uma grande chance de essas mais importantes resolverem grande parte do problema, né? Então, é importante ter isso em mente, né? Focar ali no que é mais importante do problema, começar a ter ideias, né? Ser criativo bastante, abrir um leque ali de possibilidades de como resolver, né? E depois tentar escolher aquelas ideias, né, que parecem mais promissoras, né? E na hora de construir essas ideias que parecem promissoras, a gente tentar focar naquelas características que resolvem, né? Vamos chamar naquela funcionalidade, né? Naquela ação. Qual é a ação realmente que tem maior impacto para resolver o problema, né? E, geralmente essa regra de Pareto, ela é bem presente. Então, acho que vale a pena porque quando a gente tenta ir resolvendo de forma mais aberta, resolvendo tudo que está aparecendo, a gente gasta muita energia. Então, se a gente vai usando essas estratégias, a gente chega numa solução, né, que a gente chama enxuta, né, chega rápido, né, e começa a validar. Pronto, será que aquilo que eu pensei de fato resolve o problema, né? Então a gente começa a prototipar, né, usando essas estratégias, né? E aí começa de coisas mais simples e vai checando se aquilo que você imaginou como solução, né, olhando as principais características do problema, olhando as estratégias, as ações, né, mais relevantes para resolver aquele problema, né, e botando em prática essas ações, né, como é que isso resolve? Então, a gente começa a prototipar e pensar como é que essa solução que a gente criou, ela vai impactar, de fato, aquele problema real. E acho que o segredo de tudo é a empatia, né? A gente precisa conversar com um cliente, né? Com a pessoa que está sofrendo com aquele problema, né? Entender o máximo, né? Quais são as dores, quais são as dificuldades que aquela pessoa está enfrentando, né? Acho que esse é um ponto fundamental e a partir daí se desenvolve toda a metodologia. Aqui está um apanhado bem geral do Design Thinking, mas é uma metodologia muito legal, né? Tem muito material na internet, então quem quiser quem quiser se aprofundar mais, é fácil de achar material sobre isso e é uma ferramenta bem legal e serve até para outros âmbitos aí da nossa vida, né? Pronto. E nessa área, né, nesse mundo digital, né? Digamos que eu quero desenvolver uma ferramenta digital. Hoje em dia, né, a gente consegue prototipar rápido, né, com várias ferramentas. Vou até mostrar um exemplo de prototipagem que a gente consegue prototipar.
E aí é interessante porque o protótipo ele pode começar com um desenho de tela, né, no papel. Pega um papel, um lápis, né, pega um papel, lápis, vai rascunhando ali aquilo que você imagina que é um aplicativo que resolve um problema, rascunha, né, e vai conversando lá com a pessoa que sofre daquela dor, né? Tem a empatia ali com o usuário. Vai lá para o usuário, conversa com ele, mostra o aplicativo, ó, você está com esse problema aqui, esse aplicativo que eu vou desenvolver faz tal coisa, se você clicar aqui, ele vai executar tal operação, né? Essa operação dessa maneira aqui vai aparecer tais informações. Então, dá para a gente desenhar, né? Ou na mão, né? Ou a gente consegue até desenhar usando ferramentas online, né? Hoje tem o Figma, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Figma, ou já conheceram o Figma, mas o Figma se tornou uma ferramenta poderosíssima para desenhos de telas, né? De produtos digitais, né? É, e para protótipo também, né? Ela evoluiu tanto que ela começou para protótipos, né? Desenhar realmente só a telinha, mas hoje ela já consegue construir o aplicativo, né? Eu tive uma experiência muito interessante no ano passado, numa disciplina de prototipagem, em MVP, e a gente explorou várias ferramentas dessas que constroem aplicativos, e um dos alunos que eu tinha era médico, né? Ele é médico na área de, acho que era gastro, né? Gastro é na área de gastro, né? E ele precisava criar uma ferramenta para auxiliar na execução de um procedimento médico. E aquele procedimento que ele tinha várias etapas, né? Tinha uma medicação que ele tinha que anotar, tinha as reações do paciente, então tinha um processo relativamente complexo que ele fazia no papel e dava muito trabalho. E aí, durante a disciplina, a gente foi aplicando essas técnicas, né, essas estratégias, né? Aí chegou a aula, no momento de falar sobre a ferramenta Figma, né, e outras ferramentas. Aí eu expliquei lá os conceitos gerais, né, e pedi para o que eles tinham feito antes no papel, agora explicar para a IA do Figma, né, naquele caso, como construir aquele aplicativo, né. E o interessante é que ele realmente conseguiu chegar quase que do zero, né, ele já dominava, ele já falava com os pacientes, não já sabia do paciente, já dominava aquele processo, então ele já entendia qual era o caminho para resolver. Então, ele transformou aquilo que era manual, né, de papel, em algo digital em 2 ou 3 semanas. Então, foi realmente muito rápido, né? E eu fiquei bem surpreso porque ele, como médico, assim, tem pouca, vamos chamar, tem pouco contato com as estratégias de programação, né? Com a técnica de programação, né? Então, com a ferramenta Figma, ele conseguiu, né, fazer rapidamente um produto, né? Mas porque ele tinha empatia, né, ele conhecia bem os pacientes, conhecia bem o processo, já atuava naquela área há um tempo, então ajudou bastante. Então, nesse sentido, a gente tem várias ferramentas, né, eu geralmente uso o Figma, né, eu vou falar de outros lá na frente também, mas é interessante como a gente consegue, né, a partir de desenhos de papel, né, ou ferramentas online de desenho, evoluir para um MVP, né, e colocar esse MVP em prática rapidamente, né. Então, esse desenho aqui que vocês estão vendo, né, ele de fato é um desenho, né, mas o Figma hoje ele é capaz de transformar esse desenho aqui, né, que é só o desenho, você consegue escrever para ele o que é que ele quer em termos de desenho. Eu quero um aplicativo que tenha um botão assim, né, que tenha imagem tal, que tenha para não, ele vai descrevendo, cria o design e você pode pedir para ele que aquele aplicativo funcione. Então, você também consegue criar um aplicativo real, né? É claro que tem algumas limitações, não, para quem não é da computação, dá para fazer coisas mais simples e rápidas, coisas mais complexas e mais elaboradas, vai ter um pouco mais de trabalho, né? É possível fazer, mas tem um pouco mais de trabalho. Mas coisas simples que você queira validar, uma dor específica, um projeto específico, eu acho que é muito legal, assim, vale a pena conhecer para qualquer área, né? Qualquer área do conhecimento. E aí, assim, a gente tem um protótipo, né, que é um início ali da solução, né? E a gente pode começar a visualizar o que é aquela solução com um protótipo, né? E o MVP, ele é um protótipo avançado, né? A gente chama de produto mínimo viável, né? Que o objetivo dele é que aquela funcionalidade básica que a gente pensou lá atrás, não tem uma funcionalidade aqui que eu acho que ela resolve ali boa parte do problema, ou algumas funcionalidades básicas, eu acho que elas resolvem
consideravelmente bem o problema. Então, a gente pode trabalhar nessa perspectiva, né, e usar essas ferramentas de IA para criar esse MVP e lançar na internet, né? Então, você consegue lançar na internet esses MVPs. Então, a ideia é que o MVP seja algo real, né, mas extremamente simples, mas que seja real e que resolva, de fato, um problema. Aí, nessa linha, né, até fazendo um gancho lá com o Figma, a gente também tem o Lovable, né? Aqui no Lovable, eu vou tentar abrir essa aplicaçãozinha aqui. E essa aplicação, boa parte dela foi feita no Lovable, né? E essa aplicação é para roteiros turísticos, né? E é interessante que, eu conversando com um colega meu, né, ele estava falando que já estava trabalhando com esses roteiros turísticos e tal, né? Falava para a IA gerava os roteiros direitinho, bem bonitinho, né? Mas ele queria criar uma interface, né, para esses roteiros e de uma forma criar um negócio, né, para esses roteiros. Então ele já tinha toda uma como é que diz? Tinha toda uma ideia de como fazer esses roteiros turísticos, né? Tem todo um conhecimento de como fazer esses roteiros turísticos. Já estava começando a criar prompts bem elaborados para fazer esses roteiros, né? E aí ele pensou, não, vou criar uma interface gráfica, um aplicativo na web que se conecte com esses roteiros turísticos, né? Com essa construção desses roteiros turísticos, ele consiga, sei lá, monetizar de uma maneira, né? Criar aí um produto digital e lançar aí na internet, né? E aí o Lovable, ele falou que, tipo, uma tarde, usando o Lovable, né, ele conseguiu descrever o que era a interface gráfica, né, o que era aquela interface gráfica que a gente viu ali, né, como é que ia aparecer os roteiros turísticos, nas imagens e tal, ele foi descrevendo tudo direitinho, e aí, tipo, ele conseguiu quase que 90% do que ele gostaria, né, ele digitando. Ele falou que depois chamou um profissional de TI só para dar um acabamento, né, daquela finalização, integrar com a IA, né, que ele já tinha organizado, né, a geração de roteiros turísticos que ele já tinha organizado com a IA. Então, eu achei bem interessante esse caso, né, de sucesso, né, assim como aquele caso lá do Figma, né, do médico, que mostra, né, como a gente, independente da nossa área de atuação, com essas ferramentas de IA, a gente consegue prototipar e criar MVPs, né? Para escalar, é bom que a gente tenha, eu quero validar aqui com alguns usuários, isso aqui é fantástico, né? Verificar se aquela ideia que você teve é uma ideia promissora, né? Então é muito bom, mas para escalar, eu acho que é importante também ter apoio de profissionais de TI, né? Eu quero que isso atenda a milhares de usuários, né? Se não entende nada de TI, então chama uma galera de TI. Mas se tem uma demanda de milhares de usuários, é porque o negócio está dando certo, né? Então, se está dando certo, é importante também que você tenha uma equipe, né? Então, é bom que escale, né? É bom que você realmente precise crescer, ou é bom que você precise de alguém de TI, porque se você cresceu, é porque você sozinho realmente já não vai dar conta, né? De dar manutenção e de melhorar, vai precisar de pessoas, de mais pessoas, né? Mas para começar é fantástico, assim, é impressionante como a gente consegue rapidamente materializar uma ideia com essas ferramentas de IA hoje, né? E aí linka também com a palestra do professor Laje, né, que ele vai dar recentemente, né, nas próximas semanas, né? Pronto, tem um produto, como é que eu transformo esse produto em um negócio, né? Então a gente também tem algumas estratégias, uma ferramenta muito conhecida, né? O modelo negócio, né? E a gente pode fazer esse link canvas, né, de modelo negócio, né? Um Canva, né, enxuto, com os principais pontos que a gente precisa refletir sobre o modelo de negócio, né? Aqui tem um desenhozinho aqui, e aqui eu trago um pouco mais de detalhe, né? Então, a gente precisa pensar no problema, né? Pensar em quais são os clientes, né? São pessoas jovens, né? São homens, são mulheres, né? São idosos, né? O que de fato o meu problema resolve, né? Por exemplo, uma ferramenta educacional, uma ferramenta que vai aliviar o tempo gasto, né, em correções, né, de exercício. Hoje os professores, por exemplo, gastam muitas horas acompanhando o aluno, fazendo exercícios, dando feedback, né, fazendo provas, né? Não dá para fazer muitas provas, então tem uma dor ali, né? Então, ok, será que
uma ferramenta que automatize os exercícios, né, diariamente, que ele tem ali um celular, um computador, né, que ele faça ali durante a sala de aula, né, principalmente os adolescentes. Ele interage com o aplicativo e, ao interagir e fazer o exercício, né, ele consiga receber feedback também, se ele está acertando, se ele está errando, o que está errando, como ele pode melhorar, né, e a partir disso, né, essa ferramenta pode ser uma estratégia de avaliação também, né, elaborar uma estratégia de avaliação digital em que o professor recebe um raio-x, né, da dificuldade dos alunos e planeja melhor quais são as estratégias, né, durante as aulas, né? Então, a gente precisa pensar realmente qual é o valor, né, qual é a dor e qual é o valor que essa solução pode resolver, né? Pensar nessa solução, quais são os canais de venda, né? A gente vai vender pela internet, né, pelo WhatsApp, no landing page, né? Como é que vai ser a receita? Vai ser uma assinatura, né? Vai ser uma compra, né? Qual é a maior vantagem que o seu sistema tem? Ah, eu uso uma IA para fazer avaliação automática e dar um feedback específico ali e personalizado para cada aluno, né? Então, qual é a vantagem, né? A gente chama matadora, o justo, né? Que é o diferencial, né? Qual é o diferencial da solução, né? Quais são as métricas-chave, né? Métricas do negócio, né? Eu vou pensar em, tipo, quantidade de assinaturas por mês, né? Para acompanhar o, o negócio, né? A receita, né? As despesas vezes receita. Então, posso pensar em várias métricas que definem o negócio para aquele contexto específico, né? Quais são os custos, né? Quais são as despesas que eu tenho que ter, né? Que eu tenho nesse negócio, né? Por aí vai. Pronto, então, organiza aqui o modelo de negócio, né? Posso usar o Lean Canvas para poder resolver. Penso direitinho em cada ponto desses, vou anotando ali naquele Canva, né? Organizando, e aí já tenho ali mais ou menos uma estruturação de como levar esse produto para o mercado, né? Mas aí, como é que eu vou ter apoio, né? Quais são as instituições no Brasil que podem apoiar nesse sentido, né? Então, acho que o Brasil hoje está ficando cada vez mais maduro, né, em termos de ecossistema. É, no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem o Parque Tecnológico Metrópole Digital, tem um Parque Tecnológico Augusto Severo, né? Tem as incubadoras, tem uma incubadora do Instituto Metrópole Digital, tem a incubadora que eu atuo. É, então, assim, nesse sentido, a gente tem várias entidades, né, que apoiam essas iniciativas empreendedoras. Então, eu tenho uma ideia, já tenho ali um modelo de negócio, né, já tenho um MVP, bate na porta aí das incubadoras, né. Por exemplo, esse ano eu fiz uma visita ao ecossistema lá do Rio Grande do Sul, né, e aí fiz uma visita ao Tecnopuc, né, que é o Parque Tecnológico da PUC, né, e aí eu descobri que lá eles têm um programa de apoio, nem chama mais de incubação, eles chamam de apoio. Você tem uma ideia, tem uma startup, tem uma vontade de criar uma startup, já tem uma ideia, já tem um produto ali mais ou menos organizado, entre em contato com eles vão tentar fazer um raio-x de onde é que você está nessa sua jornada empreendedora e te encaixar em algum programa deles lá de apoio à inovação e empreendedorismo. Então, eu achei fantástico, porque enquanto aqui a gente vem falando de incubadora, tá, no processo assim mais rígido, ele já olha para o empreendedor, dá um raio-x, meio que faz um diagnóstico de onde é que ele está e já vai direcionando ali para ações que ele já tem constantemente, né? Então, e parece que, assim, pelo que eu entendi, a gente tem a opção de fazer esse acompanhamento por eles online, né? Eles chamam de Anywhere, né? Há um atendimento em qualquer lugar. Então, ou seja, eles estão pegando os processos que já são físicos ali, né, digamos assim, e tentando trazer esses processos para o mundo digital. Então, achei fantástico, né? As incubadoras, normalmente, são locais. Então, talvez no seu departamento ou na sua universidade, tem uma incubadora. Então, procura uma incubadora, tem um negócio, tem uma ideia. A ideia o objetivo é que a incubadora ajude a você potencializar esse negócio, né? Então tem um governo também com editais de fomento, né? Então tem vários órgãos no Brasil hoje ajudando ao empreendedor que está nascendo agora, né? Então é impressionante. Eu antes andava desconfiado disso, mas quando eu comecei a entender, me aproximar, é um mundo gigantesco, as coisas estão acontecendo, né? Por exemplo, lá eu visitei outro ambiente de inovação,
É como se fosse um parque tecnológico, um Instituto Caldeira, e uma coisa que me surpreendeu lá é que, dentro da universidade, eu sinto que as coisas são, no meu departamento, né? As coisas são um pouquinho isoladas ainda, né? Cada um vai fazendo sua pesquisa, cada um vai fazendo seu trabalho, pouca gente se conversa. E aí, quando eu entrei nesse Instituto Caldeira para fazer essa visita, né? O tempo todo era conexão, as pessoas se aproximando, lhe ajudando, né? Tinha vários programas de fomento, então, trabalho coletivo, trabalho colaborativo, então tinha um ambiente colaborativo muito intenso, muito vivo, né? Então, acho que uma coisa muito positiva desses ambientes de inovação é essa colaboração, né? A gente chega ali que acha que está meio perdido, que não vai ter apoio, não. Eles vão. Aí o objetivo desses ambientes é realmente lhe ajudar a crescer, porque se sua ideia cresce e vira um negócio, e aquele negócio está conectado àquele ecossistema, a roda da economia gira, né? Gira para você e gira para todo mundo que está à sua volta, né? Então, isso é muito interessante nesse ambiente de inovação, né? E aí eu acabei ficando ainda mais empolgado e me aproximar desses ambientes, né? Aí acabei falando um pouquinho, né, desses ecossistemas, então lá na universidade, né? Ah, nas universidades, né, existem os parques tecnológicos, né, e às vezes fora da universidade também, né, incubadoras, né, tem um papel de investidores, né, então dentro desses ecossistemas tem investidores. Geralmente os investidores vão aparecer quando você já tem uma startup, já está funcionando, você já está vendendo, e você precisa crescer, né. Aí vem esse conceito de aceleradora e investidores, né. Então, as aceleradores e investidores vão aportar recursos na sua startup para que você, eu tinha uma venda, sei lá, vendia 100 assinaturas por mês, começar a vender 1.000 assinaturas, por exemplo, né? E as grandes empresas também se aproximam, porque às vezes tem soluções, né, tem problemas que as empresas sozinhas, essas grandes, elas sozinhas, elas têm muita dificuldade de resolver. Mas com a startup, que tem uma habilidade, uma expertise, né, naquele tipo de problema, né, a empresa grande conectar com a startup é muito bom, porque ela pode fomentar ali, dar algum recurso para a startup resolver aquele problema, que para a empresa é dor de milhões, né? Então, as empresas grandes também se beneficiam desses ambientes. E o governo hoje está criando cada vez mais políticas, né? A própria UFRN criou várias políticas de apoio à inovação. O governo federal criou, o governo e o Congresso criaram várias políticas de apoio nos últimos 20 anos, né? Então, assim, a inovação e o empreendedorismo é algo que está sendo bem fomentado, né? E editais de fomento também, né, que é o que eu vou falar agora. Tem muitos editais surgindo, né, para fomentar o apoio à ação dos empreendedores, né. Lá na ICT, né, no meu departamento, tem incubadora, então quem quiser conhecer um pouco mais, a gente faz atividades online também, né, algumas atividades online. Se quiser procurar a gente para algum tipo de apoio, a gente tem uma equipe lá de 4 membros, né? 2 são da área de tecnologia. Ah, professor, eu quero fazer um MVP. Procura a gente, tem os nossos estagiários lá focados nesse tipo de apoio, né? A ideia é que a gente consiga apoiar também. Quem tiver fisicamente, a gente faz esse tipo de fomento, né? Algum aluno que tem uma ideia, quer construir, a gente ajuda a escrever o código também, né? Ajuda a criar os prompts lá com IA, enfim, para realmente fomentar esse ambiente de inovação lá no nosso departamento. E aí, hoje em dia, né, com esses editais, tem muitos editais para empresas grandes e para empresas que estão começando a nascer, né? Por exemplo, esse ano está rolando o Centelha, né? A gente lá na UFRN tem um Centelha do Rio Grande do Norte, né? Eu juntei com alguns alunos, né, e junto com esse programa de conexão empreendedora, saí fazendo esse movimento lá, estimulando que os alunos participassem dessas ações de inovação, e a gente conseguiu submeter 7 projetos para um edital Centelha, né? Eu acho que esse edital do Centelha, para os vencedores, né, ele dá cerca de R$ 80.000 para você investir no seu negócio, ou seja, do zero, né, você pode conseguir aí um recurso, né, de até 80 mil, acho que 50 mil de bolsas e 30 mil para equipamento. E se você ficar lá entre os 30 melhores, né, eu acho que teve tipo uns 300 inscritos, nessa primeira fase que a gente foi aprovado, 5 projetos a gente aprovou. Aí vai ter outra fase, desses 120 que foram aprovados agora, né, vão ficar 30, né, então o edital, ele ranqueia, né, os projetos mais promissores, né,
e dão recursos. Então, é um prêmio mesmo para você investir na sua ideia, se você ficar bem classificado. E aí tem vários outros, né? O Sebrae tem muitas oportunidades, né? O Sebrae sempre geralmente está por trás desses editais. Para pesquisador, tem o Centelha, não, tem o Catalisa. Ano passado teve o Catalisa, acho que ano que vem vai ter o Catalisa de novo, que também é nessa pegada, né? Tem uma ideia, tem uma pesquisa que quer transformar em negócio, vamos para o Centelha, né? Para fechar aqui, eu me empolguei lá no início, mas vamos avançando aqui para a gente concluir, abrir um espaço para vocês perguntarem. Então, o que é inovar, né? Inovar é resolver um problema de verdade, né? Um problema real, né? E a engenharia, né? Esse processo de criar coisas, né? Criar esse processo criativo, né? De criar soluções e criar artefatos, né? É o caminho, né? Tem tudo a ver com isso, né? Então, pronto. Comece com um problema, monte o protótipo, teste, melhore e busque apoio, né? Então, tem muitas fontes de apoio. Se aproxime dos ecossistemas de inovação, né? Das incubadoras e vamos para cima. Aqui tem um link, depois eu compartilho com o André Lage, né? De alguns detalhes a mais desses pontos que eu falei aqui. E quem quiser dar um feedback, né? Tem aí um formulário de feedback para ajudar a melhorar essa apresentação. Acabei falando demais, vou abrir aqui para perguntas. Obrigado demais aí pela audiência de vocês, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, hein?